E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu vou trazer uma lista de ações novamente. Dessa vez vai ser uma lista das 10 ações que a maioria dos investidores, a maioria das pessoas acabaram tendo prejuízos grandes. Vou trazer também um motivo que fez boa parte dessas pessoas comprarem ações dessas companhias. Lembrando que nada vai se tratar de uma recomendação de compra e nem de venda desses ativos, até porque eu não posso fazer essas recomendações, é apenas um vídeo educativo. E mesmo que você esteja tendo alguns prejuízos com essas ações, algumas podem se recuperar, então a maioria dos casos não vale a pena vender. Existem também ações que você perdeu tanto dinheiro que não faz diferença nenhuma se você vender as ações ou não, porque o prejuízo já foi tomado. Enfim, pessoal, eu quero mostrar mais ou menos os motivos, que tipo de influência levou as pessoas a entrarem nessas ações. E essa lista é baseada no que eu vejo no mercado, comentários com amigos, comentário com seguidores, pessoas que relataram prejuízos que tiveram em determinadas ações. E a gente sabe o que trouxe boa parte dos investidores para esses ativos. Esse ano, principalmente, a gente teve uns investimentos extremamente recomendados. A gente vê grandes investidores, às vezes, investindo nessas empresas e a gente não sabe que, às vezes, eles também não têm todo esse conhecimento do futuro e eles também cometem erros. E a gente acaba errando junto com eles, achando que, copiando seus investimentos, a gente diminui nossas chances de prejuízo e não é bem assim que funciona. A gente tem que tomar nossas próprias decisões, fazer nossas próprias análises. Enfim, pessoal, a ação de número 10 que eu queria trazer para vocês, que está deixando muitos investidores presos, é ações da Cosan. Muitas pessoas investiram nessa empresa, boa parte por causa dos vídeos do Barsi. O Barsi vivia falando da Cosan, a Luíse, o pessoal do AGF também falava da Cosan, as pessoas, os influenciadores que seguiam o AGF falavam também da Cosan, então ela meio que acabou se tornando uma queridinha de diversos investidores. E a empresa é boa, ela é uma empresa com um histórico muito positivo e o controlador também tem uma posição grande na empresa. Mas isso não desfaz o fato que ela não está apresentando resultados tão interessantes e a alavancagem é bem grande. Então, isso vai assustando os investidores. A empresa só esse ano acumula uma queda bem forte, ainda mais para uma empresa do tamanho dela, assim. Geralmente setores como os setores da Cosan não têm variações tão fortes que nem a Cosan tem. Ela vem caindo bastante. Eu lembro que muitas pessoas achavam comprar R$25 uma excelente compra. Agora ela está custando menos de R$13 e o pessoal... Ou seja, a queda já foi muito grande só esse ano, então muitas pessoas acabaram acumulando prejuízo com essa ação. Eu acredito que não é uma ação que deva assustar, não imagino grandes perdas à frente com um ativo como a Cosan, já que tem uma boa diversificação, não está tendo resultados interessantes até o momento, mas nada impede os resultados voltarem, os dividendos continuarem ou aumentarem no futuro. Então, eu não diria que é uma ação que preocupa muito para quem está investindo. Inclusive até mesmo eu tenho ações da Cosan, não estou tão preocupado assim, mas também, como o Barsi falou, não compraria mais ações. Ela não está tão bem assim como a maioria das pessoas falava tempos atrás. A gente via diversos influenciadores falando sobre Cosan, agora parece que deu uma diminuída. Ou seja, agora que o preço na verdade ficou mais atrativo, ninguém mais está falando tanto que nem antes. Outra ação que muitos estão presos também por diversos influenciadores falando ao longo dos anos são as ações da Vale. Já faz bastante tempo que as pessoas estão falando sobre a Vale, a quantia que ela está barata. Eu também não discordo sobre isso. Também os dividendos dela são muito interessantes. Só que a gente está vendo uma queda muito forte nesses últimos meses no minério de ferro e a Vale acompanha essa queda, né? Então a cotação da Vale já está lá embaixo. Eu lembro que quando ela chegava nos 70, 60 reais já era uma baita oportunidade, porque ela sempre repicava para cima, voltando
a custar um pouco mais, depois caía novamente. Agora ela está abaixo dos R$60 já faz um bom tempo, então a gente não está vendo essa valorização na Vale. Os dividendos continuam sendo bons, a empresa continua dando lucro, só que não é nada comparado com o que aconteceu ali por 2020, 2021, onde ela explodiu de preço e pagou excelentes dividendos. Não está tão bonito que nem estava sendo naquela época. Muitos influenciadores acabam falando da Vale, vários gestores vivem falando tanto que a Vale é barata, então muitas pessoas acabaram investindo devido a essa influência, comprando as ações, baixando o preço médio, e esse ano ela não vem apresentando resultados interessantes, então muitas pessoas estão acumulando algum prejuízo. Não é um prejuízo gigantesco como outras ações, porque é uma empresa assim que ainda dá lucro, uma empresa resiliente. Agora existem outros ativos que muitos investiram por influência e estão perdendo muito mais do que na Vale. Outra empresa, agora uma empresa mais clássica, que muitos estão presos. Eu percebo que qualquer um que eu fale tem essas ações ou ficou preso, e geralmente são pessoas que não entendem muito sobre investimentos, que entraram na bolsa de paraquedas em 2020 e 2021, que são os investidores da Magalu. Muitos investiram devido a diversas recomendações, influência de investir na empresa, que era extremamente bem falada. Falavam que ela comprou a Kabum, que ia disparar de preço, e todo mundo comprava porque ela ficou uns 3 anos subindo muito. Então a empresa multiplicou em várias vezes, e depois que a empresa está muito mais cara, ela acaba chamando a atenção de investidores que não entendem tanto sobre bolsa de valores, investidores mais desavisados, que acabam investindo só porque ela subiu muito. Então ela era extremamente bem falada porque ela só subia. Até que o momento que ela começou a cair, ninguém mais quis as ações da Magalu, e ela acumula uma queda de mais de 90% com relação ao seu topo, que foi ali por 2020, 2021. Desde então ela só apresentou queda. Hoje ela está muito próxima das suas mínimas dos últimos, 8 anos. Então a empresa está extremamente lá embaixo. Não diria que é uma empresa extremamente barata, porque ela subiu muito. Então, para mim não significa que ela está barata por ter caído muito. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito melhor comprar agora do que comprar em 2020 e 2021. Então muitas pessoas estão empacadas nessa empresa, muitos criaram ódio por essa empresa, só simplesmente por ser uma empresa que está trazendo muito prejuízo, mas se a gente for ver os resultados, apesar de terem diminuído bastante, não é nada tão significativo assim, se comparado com a proporção do tamanho da queda do Magalu, né? Vamos ver o que vai acontecer. A empresa está literalmente empacada até o momento, e muitos investidores ainda presos nela. Próxima empresa também é muito famosa, sem dúvida nenhuma que mais trouxe investidores pessoas físicas, que é a Oi BR3. Já está muitos investidores presos na empresa. Eu lembro que ali por 2020 a empresa custou centavos. Isso acaba atraindo o investidor mais sardinha, e também a ideia de uma possível saída da recuperação judicial atraiu muitos investidores e até pessoas leigas que nunca investiram. Eu lembro até que parentes meus pediram se era um bom investimento e eu procurei não recomendar porque eu sabia que não ia dar muito certo. O problema é que a empresa subiu. Ela saiu de centavos e subiu bastante. Então isso fez com que muitas pessoas achassem que essa alta foi por causa de uma melhora na empresa. Então o investidor leigo tem essa falsa impressão que a empresa melhorou, quando na verdade não melhorou. Então não adianta você falar que é um mau investimento, porque o investidor leigo que está começando vai achar que é o dono da razão, ainda mais que ele está tendo lucro. Então ele acabou obtendo lucro, alguns acabaram aumentando posição, e o que aconteceu de 2021 para frente é que a empresa já caiu mais de 90%. Então literalmente eliminou muitos investidores da bolsa, muitos estão presos no ativo até hoje. E se olhar os comentários, quando ela estava no topo, muitos falavam que ela ia subir muito de preço e que estavam muito felizes com a posição na Oi. Obviamente que é porque eles estavam ganhando. Agora não sei se esses investidores estão tão felizes.
Só que ainda a gente vê pessoas acreditando até hoje na recuperação da empresa. Então a gente vê que ainda existem pessoas que gostam de ser enganadas. A próxima empresa que muitos estão presos e que hoje está dando um certo sinal de recuperação, que pode salvar a carteira de alguns investidores, é a IRB, a IRBR3. Muitos investiram depois que foi descoberta a fraude, achando que é uma grande oportunidade. Então caiu muito, vai voltar a subir. Como ela caiu por roubalheira, não se deram bem, a empresa continuou caindo. Logo após, o Barsi investiu na empresa, depois dela ter caído muito. Muitos copiaram esse investimento, acharam que era uma excelente oportunidade. O que aconteceu foi que a empresa seguiu caindo e acumulou uma desvalorização gigantesca. Agora ela está mostrando sinais de lucro, de recuperação, e ela subiu muito nos últimos dias, mas nada que tenha recuperado todo o prejuízo acumulado das pessoas que estão presas desde 2020 e 2021 na IRB. Vamos ver se ela vai subir e recuperar o prejuízo desses investidores que estão até hoje presos na companhia. Outra empresa que tem muitas pessoas presas no investimento são as pessoas que investiram na Casas Bahia. Antiga Via Varejo, depois virou Via e hoje é Casas Bahia. Então ela fica mudando de nome consistentemente para tentar recuperar uma certa credibilidade de mercado. A gente vê que quando ela começou a cair com a pandemia, depois ela teve uma boa recuperação. Muitos investidores pensaram que essa regra iria se repetir. Então quando ela começou a cair depois, muitos começaram a comprar achando que ia ter uma recuperação. O que aconteceu é que ela só caiu. As pessoas foram baixando o preço médio consistentemente, a empresa caiu e fez até grupamentos, aumentos de capital, e hoje ela acumula uma desvalorização de mais de 90%. Então muitas pessoas literalmente perderam todo o seu investimento na esperança de recuperar. Muitas foram influenciadas por alguns influenciadores que falaram que estavam comprando Casas Bahia, que na época era Via. Muitos influenciadores recomendando, falando que era uma oportunidade e jogando até preço-alvo para a empresa. O que aconteceu é que esses influenciadores que recomendaram Casas Bahia sumiram do mapa. Hoje nem sequer mais postam vídeo nos seus canais sobre Casas Bahia. E o investidor que seguiu essas dicas está preso até hoje no ativo das Casas Bahia. Agora ela está mostrando alguns sinais de alta, mas a maioria das pessoas não comprou nesse preço de agora. Quem comprou ainda agora pode estar até tendo lucro. Mas quem comprou em 2020, 2021, está chorando. Outra empresa que deixou muitos investidores presos foi a Cogna Educação, por recomendação também de influenciadores e também de grandes investidores, no caso um grande investidor específico que investiu na empresa. Então a gente começa a pensar, putz, o cara é um grande investidor, ele deve estar sabendo o que está fazendo. Então muitos acabam seguindo a manada, investindo também na empresa e hoje estão acumulando prejuízos. A empresa caiu bastante dali para cá. Quem sabe quem comprou agora, mais recentemente, até tenha feito um excelente negócio, mas quem comprou em 2020 e 2021 também está amargando prejuízos, porque a empresa está muito abaixo do mínimo da pandemia, para vocês terem noção. Então muitas empresas estão nessa situação também e muitos estão presos em Cogna, COGN3. Outra empresa que eu vi muitos investidores presos é a Cash3, acumulando prejuízos, que é a Melius. Ninguém precisa falar que influenciador que falou que estava comprando Melius. A empresa disparou de preço, então atrai mais investidores ainda. Depois do IPO, esse influenciador ganhou uma bolada. Só que depois a empresa começou a cair consistentemente. A realidade veio à tona e a gente viu que os resultados da companhia eram extremamente fracos. A empresa acumula uma queda bem grande até hoje e está largada na Bolsa de Valores. Quem investiu antigamente, principalmente quem investiu no topo da empresa, hoje ainda está preso na companhia. Conheço diversas pessoas que até hoje ainda mantêm o ativo em carteira, acumulando uma grande desvalorização. Essa é a realidade de muitos brasileiros que entraram no efeito manada da Bolsa de Valores na época dos IPOs. Outra empresa que muitos também estão presos é a Espaço Laser, que também se deve ao mesmo influenciador
que falou que estava investindo na empresa. A empresa acumula uma queda de mais de 90% com relação ao seu IPO. Então, outra empresa que não tem resultados tão bons que justifiquem o preço antigo da empresa, que deixou muitas pessoas presas. Então, quando as empresas fazem IPO, elas jogam o melhor cenário possível e fazem uma propaganda gigantesca juntamente nos bancos para lançar ao maior preço possível. O que acontece? Os investidores ficam presos nessa bomba e acumulam prejuízos. Outra ação que muitos estão presos também é a Azul 4, Azul Linhas Aéreas. Depois que a Gol decretou a recuperação judicial, quem gosta de investir em aviação começou a direcionar seus recursos para a Gol, que se manteve mais firme. Só que o que acontece é que recentemente a gente começou a ver notícias e especulações contra a empresa despencou de preço em pouquíssimos dias. Então quem investiu depois que a Azul caiu, esperando uma recuperação, assim como foi na pandemia, que ela caiu e depois voltou e subiu várias vezes depois da queda, está esperando, chupando o dedo, porque a empresa só vem caindo e dando prejuízo para o seu acionista. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito do canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.